Bem-vindos de volta ao Night Whispers Hub, o local para as histórias mais suculentas. Não se esqueçam de subscrever para nunca perderem as nossas últimas histórias. O meu nome é Ryan, tenho 25 anos e trabalho como programador numa pequena empresa de tecnologia nos arredores da cidade. Sou amigo do Ethan desde a faculdade e mantivemos-nos próximos durante todos estes anos. A história de hoje é sobre um dia inesperado que mudou tudo para mim e para a sua família. Conheço o Ethan há anos, mas sempre me senti atraído pela mãe dele, a Linda. Ela tem esta aura e energia simplesmente cativantes. Sempre que a visitava, acabava muitas vezes a conversar com ela, por vezes até mais do que com o Ethan. É descontraída, ri-se das minhas piadas e, honestamente, é linda. Há algo de magnético nela que eu simplesmente não conseguia ignorar. Então, quando tive um dia livre, decidi surpreender o Ethan com uma visita. Não pensei muito, peguei nas chaves e fui para lá sem avisar. Pensei que seria um encontro divertido e espontâneo. Quando cheguei, o Ethan não estava em casa, mas a Linda abriu a porta, parecendo surpreendida por me ver. Ela cumprimentou-me gentilmente, rindo suavemente enquanto me convidava a entrar. Bem que surpresa, disse ela com aquele sorriso característico. O Ethan não mencionou que vinhas. Sorri e esfreguei a nuca. Pensei em surpreendê-lo, respondi. Ela riu e afastou-se. Bem, ele não está cá, mas podes ficar até ele voltar. Nesse momento começou a chover torrencialmente, tornando subitamente difícil sair. A Linda olhou pela janela, levantou uma sobrancelha e virou-se para mim. Definitivamente não vais a lado nenhum com este tempo, disse ela com o sorriso a alargar-se. Parece que vais ter de ficar mais um pouco. Eu acenei, secretamente feliz pela desculpa para ficar. Ela levou-me para a sala de estar onde nos sentamos. O som da chuva criou a atmosfera calma e íntima enquanto conversávamos. Eu não podia deixar de apreciar cada vez mais a sua presença. A Linda ofereceu-me uma chávena de chá reconfortante. Enquanto a chuva batia nas janelas, sentados ali na sala de estar acolhedora, falamos sobre trabalho, vida e, claro, um pouco sobre o Ethan. O seu riso era suave e convidativo, fazendo-me sentir em casa. De vez em quando, os nossos olhos encontravam-se, demorando um pouco mais do que o habitual, e eu sentia aquela subtil faísca entre nós. Enquanto falávamos, ela recostou-se na cadeira, cruzando as pernas de forma casual. Eu não podia deixar de notar a sua postura graciosa e confiante. Ela tinha 50 anos, sim, mas havia algo de intemporal nela. A sua energia, o seu sorriso, tudo parecia tão jovem e eu senti-me cativado. Tentei disfarçar, mas acho que ela notou, porque os seus olhos brilhavam com diversão sempre que eu desviava o olhar. Então, Ryan, disse ela com um sorriso maroto, interrompendo os meus pensamentos. Pareces estranhamente calado esta noite. Tens algo na cabeça? Apanhado de surpresa, gaguejei, rindo nervosamente. Acho que não esperava estar aqui assim, só nós os dois. Ela inclinou a cabeça com um olhar gentil e provocador. Bem, é uma surpresa agradável, disse ela suavemente. O Ethan não está muito por perto ultimamente, e é bom ter alguma companhia. As suas palavras eram casuais, mas o conforto no seu tom fez o meu pulso acelerar. Continuamos a conversar e a conversa acabou por se tornar mais pessoal. Ela partilhou histórias sobre a sua juventude, sonhos que teve e como a sua vida tinha mudado ao longo dos anos. Eu senti-me completamente absorvido, atento a cada palavra. À medida que as horas passavam, a tempestade lá fora intensificava-se, sem sinais de abrandar. A Linda olhou para o relógio e depois de volta para mim com um sorriso pensativo. Parece que o tempo não vai melhorar tão cedo, disse ela. Está mesmo a cair lá fora. Eu acenei olhando pela janela para a chuva torrencial. Sim, não me parece que consiga ir para casa esta noite. Ela acenou, a voz suave em compreensão. Bem, podes ficar cá se quiseres. O quarto do Ethan é mesmo ali no corredor. Sorri grato, mas consciente da excitação a borbulhar dentro de mim. Obrigado, Linda. Agradeço imenso. Ela desapareceu por um momento e voltou com cobertores extra, colocando-os no sofá ao meu lado. As nossas mãos roçaram enquanto ela os entregava e senti uma onda de vitalidade a espalhar-se por mim, fazendo-me olhar para ela. Ela sustentou o meu olhar, a sua expressão suave e convidativa, e por um momento tudo lá fora pareceu desaparecer. Sabes, disse ela suavemente, quase um sussurro.
Sempre achei que eras um jovem encantador, e agora que estás aqui, tem sido muito agradável conversar só nós os dois. O meu coração disparou. Sinto o mesmo, linda, respondi. O ar entre nós estava denso de sentimentos não ditos. Ela olhou para mim, os olhos a perscrutar os meus, e depois, lentamente, inclinou-se mais perto. Senti a sua presença, o aroma suave do seu perfume a preencher o espaço entre nós. Eu sabia naquele momento que seria um momento inesquecível. Ela sustentou o meu olhar por mais um momento e eu vi a simpatia nos seus olhos. Depois, sem quebrar o contato visual, esticou-se e ajeitou uma madeixa solta de cabelo da minha testa, com as mãos a demorarem-se mais do que o necessário. A minha respiração ficou suspensa quando a sua leve pressão me causou um arrepio, e eu instintivamente inclinei-me na direção da sua mão. Ryan, sussurrou ela suavemente, quase um suspiro. Tu és realmente especial. As palavras ficaram no ar e naquele momento eu não consegui mais conter-me. Aproximando-me, peguei gentilmente na sua mão. A sua mão era reconfortante e delicada, e ela não se afastou. Em vez disso, inclinou-se com a boca a curvar-se ligeiramente, como se me convidasse a aproximar. Com o coração a mil, inclinei-me para a frente e encostei a minha boca à dela, hesitantemente ao princípio. Ela respondeu, o seu contacto de boca gentil e reconfortante, a sua mão a descansar suavemente na minha bochecha. Paramos por um momento, e quando os nossos olhos se encontraram novamente, não havia hesitação entre nós. Enlacei-a com o meu braço, trazendo-a para mais perto enquanto o nosso contacto de boca se intensificava, uma paixão que se tinha acumulado durante toda a noite. Ela suspirou suavemente contra a minha boca, a sua mão movendo-se para os nuca, puxando-me para ela como se também estivesse à espera disto. A sua leve pressão enviou-me um choque, e eu não pude evitar que as minhas mãos traçassem a curva da sua cintura, sentindo a sua presença sob as minhas mãos. Lentamente, ela afastou-se com os olhos a brilhar com um vislumbre brincalhão. Sabes, sussurrou ela, nunca pensei que isto aconteceria, mas agora, bem, acho que ambos sabemos para onde isto vai. Sorri e acenei. Estou contente. Enquanto a chuva continuava a cair lá fora, tudo lá dentro parecia íntimo e abrigado. Ela recostou-se no sofá trazendo-me consigo, e eu envolvia nos meus braços, abraçando-a com mais força. Mãos traçavam padrões nas minhas costas, cada leve pressão a despertar nova vitalidade entre nós. As nossas bocas encontraram-se novamente, desta vez de forma mais profunda, mais ligada. As suas mãos exploravam, a sua presença convidando-me como se tivesse estado à espera deste momento tanto quanto eu. As suas mãos deslizavam pelos meus braços, a sua leve pressão suave e provocadora, e eu não pude evitar sorrir contra a sua boca. Ela olhava para mim com a mesma intensidade nos olhos, as suas mãos a descansar no meu tronco superior como se estivesse a sentir o meu coração acelerado sob a sua leve pressão. Inclinei-me, encostando a minha boca ao pescoço dela, deixando a minha boca permanecer ali enquanto sentia um arrepio nela. Cada momento parecia intemporal, e eu perdi-me na vitalidade do seu abraço. Os nossos corações batiam juntos enquanto a chuva caía lá fora. Ela suspirou suavemente, arqueando-se ligeiramente, para que a minha mão pudesse encontrar a curva da sua cintura. Um encaixe perfeito sob a minha mão. Encorajado pela sua resposta, deixei a minha mão deslizar lentamente, traçando o contorno das suas costas, sentindo o brilho através do tecido fino do seu camisola. Ela soltou um murmúrio discreto, a sua mão pousando no meu ombro, trazendo-me para mais perto. A sua vitalidade envolveu-me e a sensação era magnética. Eu não podia deixar de me inclinar, encostando a minha boca ao lado do seu pescoço, saboreando a suavidade da sua camada externa e a forma como ela se arrepiava, inclinando a cabeça para o lado para me convidar a ir mais longe. Eu encostei-me a ela, lentamente fazendo-a responder mais intensamente e lentamente tentei deslizar as minhas mãos para dentro do seu camisola. Foi incrível sentir a sua delicadeza e isso deixou-me mais energizado. Não consegui mais conter-me para a explorar mais. Os nossos olhos encontraram-se e houve uma compreensão partilhada entre nós. Inclinei-me novamente, encostando a minha boca firmemente à dela, saboreando cada momento. A minha mão encontrou o seu lado, e eu senti o seu pulso acelerar sob a minha leve pressão. Ela parecia relaxar completamente contra mim, a sua forma moldando-se à minha, enquanto a abraçava. Cada leve pressão agora sentia-se mais natural, mais ligada.
Ela olhou para mim, com os olhos gentis, cheios de emoções que não conseguíamos bem agarrar. Depois, com um sorriso suave, recostou-se no sofá, guiando a minha mão para o ombro, com as suas mãos a entrelaçarem-se nas minhas. Deixei a minha outra mão deslizar pela perna dela, sentindo a sensação reconfortante sob a minha mão. Acariciei-lhe a coxa suavemente. A proximidade entre nós era inegável, e o nosso contato de boca abrandou, saboreando cada momento enquanto a nossa ligação se aprofundava, fazendo-me perder a noção de tudo exceto a sensação dela nos meus braços. Enquanto nos separávamos ofegantes e atordoados, o mundo exterior tinha se transformado. A chuva continuava a cair, lançando um ambiente abafado que nos envolvia no nosso pequeno mundo. Eu podia ver o rubor nas suas bochechas, a forma como a sua boca brilhava devido ao nosso contato de boca, acendendo uma faísca de desejo profundo em mim. Nunca tinha sentido nada assim, uma ligação primitiva que me atraía para ela, instigando-me a explorar mais. Talvez devêssemos levar isto para um sítio mais confortável, sugeriu ela com a voz baixa e convidativa, com um toque de malícia. Eu só conseguia acenar, uma onda de euforia a varrer-me enquanto ela me guiava pelo corredor mal iluminado em direção ao seu quarto. A porta rangeu ao abrir, revelando um espaço que parecia tanto ligado quanto acolhedor, suavemente iluminado pelo brilho reconfortante de um candeeiro. O quarto estava decorado com bom gosto, mas era a sua presença que realmente lhe dava vida. Ela virou-se para mim com um olhar firme e carregado de energia, o ar entre nós denso de antecipação enquanto a porta se fechava atrás de nós. O som ecoou no silêncio, intensificando o momento. Aproximei-me, atraído por ela como uma traça pela chama. O meu coração disparou enquanto ela dava um passo na minha direção. Estendi a mão para ela, entrelaçando as nossas mãos. A vitalidade da sua camada externa enviou algo elétrico através de mim. Com um gesto suave, trouxe-a para mais perto, com a minha outra mão a alisar a sua cintura, sentindo a delicadeza da sua forma contra a minha. Ela olhou para mim, com os olhos a brilhar de desejo e malícia, e senti a minha determinação esvair-se enquanto me inclinava, encostando a minha boca à dela mais uma vez. O contacto de boca aprofundou-se, tornando-se mais urgente enquanto a trazia contra mim, as nossas formas encaixando perfeitamente. Eu podia sentir a sua vitalidade a irradiar para mim, cada encosto das nossas bocas a enviar ondas elétricas pelas minhas veias. As suas mãos vagueavam pelos meus braços, traçando os músculos antes de se enredarem no meu cabelo, trazendo-me para mais perto e instigando-me a explorar mais. Ao parar o contacto de boca, olhei nos olhos dela, vendo o reflexo do fervor e da paixão que tínhamos acendido um no outro. Eu encostei a minha testa à dela, saboreando o momento, sentindo-me tanto exultante quanto vulnerável. Tens a certeza disto? Sussurrei, com a minha voz mal acima de um sussurro. A sua resposta veio na forma de um sorriso suave e ela acenou com os olhos a encontrar os meus. Nunca tive tanta certeza de nada, respondeu ela, com a voz firme e cheia de conforto. Com essa afirmação, inclinei-me novamente, encostando a minha boca à dela. Desta vez, afastei-me, guiando-a suavemente para a cama. O colchão parecia macio e convidativo, e enquanto ela se afundava nele, eu pairava sobre ela, a antecipação no ar evidente. Não tive pressa, deixando a minha boca seguir ao longo do seu pescoço, encostando a minha boca suavemente ao longo da sua clavícula, saboreando cada momento enquanto sentia a sua forma arrepiar-se sob a minha leve pressão. As suas mãos dançavam nas minhas costas, incitando-me enquanto a explorava centímetro a centímetro, saboreando cada suspiro, cada sopro que lhe se escapava da boca. Parei por um momento, olhando para ela. A forma como ela olhava para mim, cheia de desejo e confiança, capturou a minha respiração. Inclinei-me mais perto, as nossas formas alinhando-se perfeitamente enquanto eu encostava uma a ela. A minha mão alisou-lhe a coxa, um gesto suave, mas possessivo, que enviou um arrepio por ambos. Enquanto a chuva continuava a bater na janela, perdi-me nela, o mundo exterior a desvanecer-se. Movi-me com intensidade, alimentado pela nossa ligação, cada encosto das nossas bocas, cada leve pressão a explorar a profundidade dos nossos desejos. As nossas formas moviam-se em sincronia, perdidas no ritmo da paixão, e senti uma sensação de realização a invadir-me enquanto cada momento nos atraía mais para perto.
A noite estendeu-se, cheia de risos sussurrados e suspiros de alegria enquanto nos perdíamos completamente um no outro. As fronteiras da nossa amizade esbateram-se, substituídas por algo mais profundo, algo selvagem e bonito. Nunca tinha imaginado que uma noite se pudesse desenrolar assim. Cada momento trazia-nos mais perto, envolvendo-nos num mar de proximidade. Eventualmente, à medida que o cansaço se instalava, deitei-me ao lado dela, com o meu braço protetoramente à volta dos seus ombros. Estávamos ambos a recuperar o fôlego, as nossas respirações a misturarem-se enquanto assimilávamos o rescaldo da nossa ligação. Eu sentia suas mãos a traçar levemente padrões no meu tronco superior. E inclinei-me, encostando a minha boca à sua testa suavemente, saboreando a vitalidade da sua forma contra a minha. Esta noite foi incrível, murmurei, com o meu coração a inchar de emoções que não conseguia bem nomear. Ela virou-se para mim, um sorriso suave a ornar a sua boca. Foi mesmo, respondeu ela com os olhos a brilhar de satisfação e um toque de malícia. Acho que me podia habituar a isto. Enquanto adormecíamos num sono tranquilo, a chuva lá fora começou a abrandar, mas dentro de nós, os nossos corações permaneceram interligados, para sempre mudados por esta noite inesperada de paixão. Eu soube então que isto era apenas o começo de algo especial, uma história tecida com fios de desejo, amizade e uma nova ligação. Permanecemos enlaçados nos braços um do outro, a desfrutar do rescaldo da nossa paixão. O mundo exterior regressou lentamente ao normal. A chuva tinha diminuído, e o bater rítmico na janela criava um fundo suave para as nossas conversas sussurradas e risos suaves. Assim que estava a adormecer, o toque agudo da campainha fez-me acordar sobressaltado. Eu gelei com o coração a acelerar enquanto olhava para ela. Uma mistura de surpresa e pânico apareceu nos seus olhos. A realidade do momento abateu-se sobre nós. O filho dela, o meu amigo, tinha chegado à casa. É ele? Começou ela com a voz mal acima de um sussurro. Sim, é ele, respondi com a minha mente a acelerar. Apressei-me a endireitar-me, mas o ruído frenético de lençóis e roupas só aumentou o caos. A campainha tocou novamente, desta vez mais urgentemente, fazendo o meu pulso acelerar. Rápido, esconde-te! Exortou ela com os olhos arregalados de urgência. Olhei à volta do quarto, procurando desesperadamente um sítio para ir. Sem pensar, mergulhei no armário, encostando-me à parede com o coração a bater nos meus ouvidos. Prendi a respiração, esforçando-me para ouvir o que se estava a passar fora do quarto. Mãe, estás em casa? Ouvi o meu amigo chamar, com a voz a ecoar pela casa. Pensei que te encontraria aqui, disse ele. Ela abriu a porta da sala de estar, o seu comportamento mudando de agitada para platear composta. Sim, estou aqui, respondeu ela com a voz firme apesar do caos no seu coração. Eu podia vê-la através da parte de trás da porta do armário, de pé, a sua expressão sem trair nada. Eu não podia deixar de admirar a sua compostura num momento tão tenso. Apanhaste a tempestade? Perguntou ele, entrando completamente inconsciente da atmosfera na casa. Prendi a respiração, desejando poder ver o rosto dele, a perguntar-me o quanto ele sentia. Apenas um pouco de chuva, respondeu ela, com uma pitada de nervosismo a espreitar na sua voz. Mas estou bem, como foi o teu dia? Foi bom, estava a pensar que podíamos conviver. Eu trouxe alguns petiscos da loja, disse ele alegremente. Eu não podia evitar um sorriso maroto, divertido com a normalidade das suas palavras em contraste com a intensidade do que acabara de acontecer. Claro, dá-me só um momento, disse ela, olhando de volta para a porta do quarto como se estivesse a sentir a minha presença. Prendi a respiração, à espera de ver o que aconteceria a seguir. Ela convidá-lo-ia a entrar? Ele sentiria algo estranho? Está bem, já vou ter contigo, disse ela, afastando-se da porta e voltando para mim. Eu podia ver a determinação nos seus olhos, a firmeza de não deixar este momento escapar. Rápido, veste-te, sussurrou ela com urgência, com o coração a acelerar tão depressa quanto o meu. Vesti-me rapidamente, tentando acalmar os meus pensamentos frenéticos. Eu podia ouvir o meu amigo a andar pela sala de estar, o som dos sacos a agitarem-se enquanto ele mexia neles. Achamos que ele sabe? Perguntei calmamente, com o pânico a invadir a minha voz. Não, não pode, respondeu ela, mordendo a boca, uma mistura de excitação e medo no seu rosto. Apenas age com normalidade, nós resolvemos.
Com um último olhar um para o outro, preparamo-nos para o regresso à realidade. Saí do armário, com o meu coração ainda a palpitar, e juntei-me a ela na sala de estar. Assim que o meu amigo se virou para nós com um grande sorriso no rosto. Aí estás tu. Eu estava a começar a pensar que estavas a esconder-te de mim. Riu ele completamente alheio à energia carregada no ar. Só a organizar algumas coisas, respondeu ela calmamente, lançando-me um olhar que dizia muito. Enquanto nos instalamos para a noite, o riso preencheu a sala, mascarando a tensão e as palavras não ditas entre nós. O meu coração ainda estava a acelerar, a memória da nossa paixão a permanecer no fundo da minha mente. Era um equilíbrio delicado entre amizade e novos sentimentos, mas naquele momento, rodeado pelo conforto da ligação e pela emoção do que acabara de acontecer, eu sabia uma coisa com certeza. Isto era apenas o começo de uma história complicada e bonita que nenhum de nós poderia ter previsto.